Muito bem, nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da 104 FM o Felipe Pereira Ramos, ele que é supervisor de proteção social da Secretaria Municipal de Assistência Social, e também a Luciane Retondo Vaz, ela é coordenadora do CREAS aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. A gente vai falar sobre políticas públicas deste setor para os artistas de rua aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, sobretudo os estrangeiros que têm estado em bom número aqui na cidade. Hoje, aliás, haverá um evento, uma apresentação bacana aí dos artistas de rua que estão aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Primeiramente, quero agradecer a presença do Felipe, né, e também da Luciane. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Sejam bem-vindos ao Giro de Notícias. Tudo bem? Tudo bem, Diego. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Eu que sou grande admirador do seu trabalho. Opa, obrigado. Acompanho o Diário Cidadãos, tem até o selo de superfã e tudo mais. Opa, eu sempre que casa o horarinho do almoço lá, eu estou ouvindo e acompanhando. Legal, bom saber, bom saber. Nossa audiência qualificada. Tudo bem, querida? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Diego? Beleza. Do que se trata? Vamos começar pelo evento de hoje? A gente recebeu um convite da comunicação da prefeitura para essa apresentação de artistas de rua e alguns jovens atendidos pelo CREAS também. Do que se trata? Explica para a gente esse evento aí. O CREAS, a gente faz o trabalho com as famílias, né? Sim. E com adolescentes. Pode puxar um pouquinho mais perto o microfone para você. Aí a galera te escuta melhor. A gente faz o atendimento com as famílias e com os adolescentes, né? Uhum. E também atendemos a população em situação de rua. E a gente está tendo no município bastante imigrantes, né? Bastante estrangeiros. E na maioria das vezes eles acabam sendo artistas de rua, né? Sim. Eles ficam nos semáforos fazendo lá os seus trabalhos, né? E a gente vem acompanhando um pessoal que está aqui na cidade. E eles não estão mais em situação de rua, hoje eles estão estabilizados, né? Eles Sim. têm uma casa e tudo mais. E como nós aí no mês das crianças, a gente vai fazer uma atividade para as crianças e para os adolescentes, para as famílias também que a gente atende, né? Perfeito. Então, né, discutindo com a equipe, o que nós vamos fazer para as crianças, nesse Dia das Crianças? Sim. Aí a gente falou, vamos fazer um tema circo? E tivemos a ideia de convidá-los para fazer uma apresentação para nós. Então, hoje a gente vai estar fazendo esse evento do Dia das Crianças, né, para os atendidos do CREAS, com uma apresentação desses artistas de rua. Essa apresentação vai ser onde? Então, o espaço do CREAS, ele é um espaço pequeno, né, Sim. pela quantidade de pessoas que nós atendemos. Então, a gente, em parceria com a Associação dos Idosos, né, o CCI lá da Vila Fabiano, eles cederam o espaço lá pra gente. Então, vai ser lá no salão da Associação dos Idosos. Bacana. A partir de que horas? É um evento aberto para o público ou só para esse grupo atendido pelo CREAS? Como é que vai ser? Não, ele é só para o público Sim. atendido do CREAS. A gente fez os convites individualmente, levamos para cada família, né, que nós atendemos. Vai ser a partir das 18 horas. Bacana. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, Luciane, Felipe, sobre o CREAS, né? Como é que funciona esse equipamento, como é que ele age dentro dessa estrutura da assistência social, em Santa Cruz especialmente, quais são as políticas desenvolvidas por vocês aí? Vocês explicassem para a nossa audiência. Eu acho importante frisar. Primeiro, só fazer uma pequena correção, é Liciane, né? Acho que eu escrevi errado, mandaram então, errado perdão. pra você. Eu recebi Luciane, perdão, é Liciane. É Liciane. Perdão, então. O CREAS, ele faz O parte... erro foi meu, viu? Mandaram certo. O apresentador que... Eu li errado, perdão, o erro foi meu. Imagina. Vai lá. Tranquilo. O CREAS, ele faz parte da política de proteção especial, né? Assim como a gente tem os CRAS que trabalham na prevenção, o CREAS ele se insere na política de proteção quando já tem alguns direitos violados, né? Quando já precisa de um atendimento mais especializado. E, inclusive, como atende essas pessoas em situação de rua, a gente sabe que não é um problema que se resolve da noite para o dia, e uma complexidade muito grande, tanto que é tido como alta complexidade. Perfeito. Não é? Então, a gente está tentando promover uma política mais humanizada, né? Que tenta promover uma integração maior dessas pessoas com a sociedade em geral, mostrando que tem todo tipo de pessoas na rua, né? Claro. Que tem artistas, que tem pessoas transeuntes, tem trecheiros, tem vários tipos, né, do que se enquadra, né, no título de pessoa em situação de Sim. rua. E a gente tentando mostrar que eles também têm potencialidades, têm capacidade de devolver, inclusive, para a sociedade muita coisa, né? Inclusive, esses que vão se apresentar hoje, né, são muito gratos, né, pela recepção que tiveram aqui e têm a vontade de devolver realmente essa
esse benefício, né? Claro. Tentar contribuir com a comunidade de alguma maneira. E nesse sentido, a gente está prevendo já várias outras ações posteriores, Sim. envolvendo pessoas em situação de rua, com outras melhorias, outras propostas que a gente pode envolver aqui na cidade. Claro. O CREAS já está intensificando já há 2 meses, né? A abordagem social, que quem vai nas feiras, nas principais feiras do município, já pode notar a presença deles lá. Logo, logo vai poder notar muito mais, né, Luciana? Sim, que a gente sim. vai estar com o coletinho rosa, que está Bacana. fase de confecção, terminando. Mas o pessoal que já frequenta essas feiras já está lá, já estão vendo eles presentes, no qual eles tentam atuar, mediar essa relação das pessoas em situação de rua com o resto da sociedade, porque a gente sabe também que ninguém está isento de um dia, quem sabe, Claro. passar por uma situação dessa, né? Vários chegam nessa situação por muita desilusão, por perdas, enfim. Então a gente quer mostrar que eles são cidadãos, que podem contribuir com a sociedade e tentar promover esse encontro, essa interação para Sim. melhorar cada vez mais a convivência deles com a sociedade. E eu imagino que esse é um desafio de profissionais como vocês, né? O Felipe, a Liciane e os demais que atendem na assistência social como um todo. Hoje o nosso tema aqui são as ações do CREAS, né? Vocês estão falando conosco. É porque essa mediação da relação da pessoa em situação de rua com o resto da sociedade, muitas vezes tem que lidar com conflitos. E muitas vezes as pessoas elas se tornam invisíveis e o que predomina é só o estereótipo. E a gente esquece de individualidades. Cada pessoa tem uma história que pode ter levado ela a chegar naquela situação, né? Mas o que se pensa muitas vezes é na questão do uso abusivo de álcool e droga, a questão de pedir esmola, isso pode causar algum tipo de importunação, mas tentar enxergar as histórias por trás dessas pessoas, eu imagino que é também uma ferramenta importante para que ajude caso elas queiram sair dessa situação, né? Tratar essas pessoas enquanto indivíduos e não como uma massa que está ali causando algum problema ou transtorno, é algo que vocês têm que lidar no dia a dia de vocês, eu imagino, né? Exatamente. É uma situação muito... O nosso trabalho, ele fica um pouco escondido, vamos dizer Eu assim, imagino, né? sim. Por quê? A gente está ali atuando com eles, abordando o trabalho de aproximação, de vínculo, de localização de familiares, o contato com essa família, para a gente conseguir que eles saiam dessa situação, que possa retornar, que procure um atendimento, que procure um tratamento, né? Sim. E que estabeleça o vínculo novamente com seus familiares, que eles possam ter esse retorno ao convívio da família, né? E saiam dessa situação de rua, né? Sim. Diego, esse ponto que você tocou aí é essencial, né? É muito importante você ver a pessoa que está por trás daquilo, né? A história que ele traz. Eu, em muitos anos de trabalho com pessoas em situação de rua, eu já vi todo tipo de história que você pode imaginar. E não vou ser hipócrita aqui. Eu nunca tive a sensibilidade de parar e trocar uma ideia com uma pessoa dessa. Eu não vou ser hipócrita. E são profissionais como vocês que têm que fazer isso até mesmo por dever de função e porque tem, eu imagino que uma predisposição a isso, é uma missão também quem trabalha com assistência social. Então, só para dar uma... não estou sendo hipócrita aqui, eu sou o cara que fico sabendo das histórias por trás ali das pessoas. Eu queria saber a experiência de vocês, né? Vocês fazem isso. Eu confesso, né, que eu comecei a fazer isso por força da profissão. Certo. Hoje em dia eu faço por realmente me interessar. Uhum. As histórias mais interessantes que eu já ouvi na vida. Você vê trecheiros que já rodaram praticamente a América do Sul inteira, passando de um lugar para outro. Já vi médicos em situação de rua, ex-médicos, que por uma desilusão, por uma perda de alguém da família, né, que desestabilizou no momento e não conseguiu mais voltar, né? E aí é que a gente entra. Claro. Nesse sentido de entender essa história, né, valorizar a história que está por trás dessa pessoa e aí tentar canalizar e direcionar para novos projetos de vida, né, para novos meios dele tentar se reinserir na sociedade e tentar levar uma vida que seja satisfatória para ele, né? Então eu confesso que de início eu fui mais por força da profissão, sim, mas hoje em dia é por interesse mesmo, porque claro, realmente você vê cada história, Diego, cada história, e eu estou muito contente aqui trabalhando e tentando, junto com a Liciane e o pessoal do CREAS, queria aproveitar e mandar um grande abraço para a equipe do CREAS, a Josi, a Lene, Thaís, a Rô, a Leia, né? São pessoas muito empenhadas desde que a gente começou a remodelar essa nova política de, sim, abordagem social, de entender essas histórias, de incluí-las na sociedade. Queria aproveitar e mandar também um abraço para o nosso prefeito Diego, que está dando total incentivo e total liberdade para a gente fazer essa política, solicitando que a gente faça uma política mais humanizada com essas pessoas realmente. E então a gente está reestruturando vários aspectos da política para tentar fazer o quê? Com que eles realmente sejam considerados cidadãos e tenha uma forma de existir saudável na sociedade. Felipe, você vem de uma experiência de Ourinhos e lá, inclusive, nas políticas para essa população em situação de rua, houve muitas ações
que se tornaram aí alvo de elogio, viraram, como eu posso dizer, né? Situações que servem de exemplo, né? A gente acompanhou algumas das ações envolvidas em Ourinhos, e eu queria saber a sua opinião sobre as características, as peculiaridades desse cenário de uma cidade como Ourinhos, que é maior que a nossa, para Santa Cruz. O que dá para trazer de experiência, o que pode contribuir com o que já vinha sendo feito em Santa Cruz, a partir das experiências bem-sucedidas que vocês tiveram em Ourinhos também nessa área aí. Realmente, lá eu tive o prazer de estar à frente da pasta da Secretaria de Assistência, né, por uma gestão inteira. Só que, assim, as particularidades de cada município, como você bem colocou, sim, Diego, até você podia trabalhar com a gente, né, que você está muito bem informado, né. As particularidades são muito diferentes. Lá sim, é considerado um município de grande porte, então ele contempla uma estrutura muito maior da assistência, né? Então lá contempla Centro Pop, que é já um centro de atendimento diário, né, para as pessoas em situação de rua, o acolhimento para pessoas em situação de rua, coisas que o município aqui de Santa Cruz, que é considerado pequeno porte 2 na política de assistência social, sim, já não comporta. Mas é óbvio que a gente consegue trazer todo esse know-how, toda essa experiência para tentar aplicar aqui, né? Então aqui é mais centralizado no CREAS, né? Toda essa questão, até parte que eles nem têm obrigação de estar fazendo, eles estão se disponibilizando, sim, a fazer. Então a gente está tentando atuar basicamente em 3 fatores. Dar realmente abrigo, né, para uma pessoa que extrema necessidade. Temos a questão da pousada, né, para pessoas que realmente estão necessitando bastante. A alimentação que é fornecida no CREAS também através de marmitas e lanches. Né? Todo esse know-how que a gente vai aplicando aqui também para tentar dar conta, mesmo numa estrutura menor, para a gente dar conta de todas essas necessidades dessas pessoas, na verdade. As passagens que são cedidas para trecheiros ou para pessoas que querem retornar para a família, para o seu destino de origem. E o mais importante, todo um trabalho de tentativa de resgate com vínculos familiares ou de reinserção social. Aliás, sobre isso, em diversas entrevistas sobre o assunto que a gente teve ao longo dos anos aqui nesse programa, vindo desde a administração passada, quando a gente perguntava sobre o perfil, né, o perfil médio do morador de rua, da pessoa em situação de rua, que é o termo mais adequado, olha, as secretários que vieram ao longo desse período, ou profissionais ligados à assistência social, falavam, a maioria é de Santa Cruz do Rio Pardo, tem familiar aqui em Santa Cruz, por algum motivo esse vínculo foi rompido e a gente tenta reestabelecer. Mas são pessoas que têm família em Santa Cruz, mas ainda assim preferem, por algum motivo, estar na rua. Esse segue sendo o perfil principal em termos de número das pessoas, ô Liciane? O que você pode falar para a gente? Sim, Diego, esse número continua, né, com o mesmo perfil, né? A maioria que a gente tem aqui, eles são moradores de Santa Cruz, têm família, né? Todas as famílias já acompanhadas também pelos nossos serviços, tanto o CREAS quanto os CRAS também, as famílias são inseridas nos CRAS também, né? E nós temos os itinerantes, os trecheiros, né? Esses são aqueles que estão sempre passando pelo município. Então, às vezes, a gente vê sempre umas carinhas diferentes, né? Sim. Junto com os nossos. Então, são esses que são os chamados trecheiros, que eles vão e voltam, estão sempre passando. Mas a maioria daqui de Santa Cruz, eles têm referência familiar, sim. Eles não são pessoas que são totalmente moradores de rua, sim, que eles não têm familiar, não têm ninguém. Não, a maioria, todos têm família aqui, sim. E como lidar com aqueles que não querem ajuda? Se é que há caso em que a pessoa não quer, de alguma forma, ter um serviço oferecido por vocês, ou essa questão de restabelecer um vínculo por motivos que cada história tem a sua, né? Vocês podem ter como está impossível. Como é que vocês lidam com esses casos de pessoas que não querem simplesmente ajuda? Não querem voltar para casa, querem ficar na rua. Que eu imagino que há casos como esses, né? Eu acho que a gente lida não desistindo. Não, né, Liciane? não. Eu acho que a questão principal é essa. Sim. Porque eu acredito que ninguém tá numa situação dessa por opção, porque ele quer, porque ele sonhou aquilo para a vida dele, né? Lógico que tem várias pessoas que por dependência, já grau elevado de dependência em vícios ou vínculos extremamente rompidos com a família, uma desilusão tão grande que perdeu até a estrutura, sim, né, para continuar a seguir vivendo e tudo mais, acabam sendo muito resistentes e anos, claro, às vezes a gente não consegue atingir. Mas eu acho que a proposta nossa é nunca desistir, porque acho que quem não acreditar na mudança das pessoas não tem que estar trabalhando onde a gente está, né, Liciane? Então,
o principal é não desistir, tentar sempre propostas diferentes. Essa, por exemplo, da arte, né, da inclusão da arte como um instrumento de transformação, que inclusive tem experiências bem-sucedidas aqui na cidade, né, que já mostram isso. E esse evento de hoje vai também tentar mostrar mais um pouco disso, que através da arte a gente consegue transformações e consegue integrações maiores entre indivíduos e sociedade. A gente vai voltar ao tema do evento, que acontece logo mais à tarde, vai ser lá no CCI da Vila Fabiano. Da Vila Fabiano, né? Perfeito. Que é a Associação dos Idosos, eles cederam o espaço pra gente. Legal, mas ainda sobre traçando aí um perfil, ouvindo vocês pela primeira vez aqui no programa, eu quero conhecer um pouco da forma como vocês pensam a situação da assistência social aqui de Santa Cruz, em específico o cenário das pessoas em situação de rua, porque eu também já ouvi nestes microfones, fosse num Fala Povo, ou seja, aquelas entrevistas que a gente faz com moradores aqui da cidade, ou mesmo de autoridades que de alguma forma atuam nesse cenário, ideias como alguns são acomodados porque Santa Cruz é uma cidade com alto poder aquisitivo, é uma cidade que dá muita esmola, e para essas pessoas às vezes é confortável, e autoridades, se não usar essas palavras, mas deram a entender isso, tá? É confortável para alguns continuar na rua, sem trabalhar, porque Santa Cruz ajuda. Nós temos uma campanha que, inclusive, não sei se segue vigente, que estimula as pessoas a não darem esmola. Eu quero saber a visão de vocês sobre essa ideia de que as pessoas... Você acabou de falar que ninguém está por opção, né? Mas há pessoas, inclusive na assistência social, que têm uma visão diferente. Entendem alguns como acomodados. O que vocês pensam sobre isso? Eu não vejo a questão assim de não dar esmola. Eu penso o seguinte... A sua esmola, você quem faz, você decide. Você está fazendo para ajudar eles. Mas vamos pensar, a minha ajuda, essa ajuda que eu estou dando, está sendo o suficiente para a gente tentar mudar a vida dele naquela situação que ele está? Né? Então, poderia ser encaminhado para os nossos serviços, não somente dar a esmola, ou deixar de dar a esmola, né? Porque se você é abordado por uma pessoa e você pode encaminhá-los para nós, para a assistência social, para o CREAS, porque nós vamos fazer um trabalho com ele para resgatar ele ali, trabalhar esse indivíduo, trabalhar a família, para a gente resolver esse problema dele. Porque se a gente pensar em somente dar a esmola, nós não vamos resolver a situação deles, não é? Então, o que eu penso? Encaminha para os nossos serviços, que nós vamos estar vendo o que é realmente necessário para eles, o que a gente pode fazer. Vamos estabelecer um vínculo com eles, porque muitos deles não têm vínculo com a gente. É um trabalho que às vezes demora, né, Felipe? Não é um trabalho assim tão rápido de a gente estabelecer um vínculo com eles. Muitos são não agressivos, mas eles são assim arredios, né? Eles já estão cansados de tantos nãos que eles levaram na vida, né? De ser excluídos. Então a gente vai se aproximar, vamos fazer um trabalho, e hoje nós temos assim muitos resultados bons, né? A gente tem muitas pessoas que a gente conseguiu recuperar fazendo esse trabalho e não somente falando não dê a esmola, né? Eu concordo plenamente com a Aliciana. Acho que o grande problema da esmola é quando fica só na esmola. Tá. Né? Porque daí realmente ele fica sem opção de reverter aquela situação. Né? Tem toda uma questão religiosa, né? Palavras da Bíblia, que tem do bom samaritano, e pessoas que se sentem na obrigação. Que envolve não só ajuda ao próximo, mas o ato de quem está fazendo também. Tem isso, né? Exatamente. Para a então, pessoa que acredita. São questões muito pessoais, particulares de cada um, e eu acho que, como a Aliciane colocou, cada um vai ter seu guia, seu direcionamento com relação a isso. Mas eu acho que o grande problema é quando fica só na esmola. Sim. Por exemplo, se você está sempre dando para aquela pessoa, naquele lugar, daquele jeito, né, você poderia tentar, quem sabe de vez em quando, se inteirar se ele já procurou o serviço. Sim. Né? Se não, tentar encaminhá-lo, né, indicar para ele, ver qual que são realmente as necessidades que ele está tendo para ele solicitar essa esmola, que talvez o serviço público já não esteja suprindo. Claro. Né? Então, realmente, para os que procuram, são atendidos e acompanhados, a necessidade de alimentação, de outras questões assim, já são supridas. Né? Então, é tentar fazer um além da esmola, é tentar buscar inserir a política pública nesse esquema de ajuda,
né? Para que daí a gente realmente consiga mais possibilidade de transformar essa vida. Quando eu coloco de que a pessoa não está por opção, não sei o que, eu quero dizer assim, que ela não é uma opção, ela está à margem da sociedade, no sentido de marginalizado, né? É lógico, muitas pessoas têm a opção de passar lá alguns dias, né, com o pessoal às vezes na praça, tomando uma cachaça e não sei o que e tal. Mas eu estou dizendo a opção de estar naquele sentido marginalizado, à margem da sociedade, que eu acho que a gente tem sempre um sentimento forte de pertença, de socialização, de grupo, que isso tem que ser levado em conta e valorizado sempre para que ele possa exercer a cidadania plena dele. A gente falou sobre individualidade ao longo desse bate-papo aqui. Hoje a gente está destacando uma ação voltada aos artistas de rua, trecheiros, muitos deles vindos de outros países. Queria que vocês contassem pra gente qual o número dessa população hoje em Santa Cruz, eles vêm de que países principalmente, como é que foi a acolhida deles quando vocês chegaram com essa proposta, e se aí o tratamento é diferente, não no sentido de melhor ou pior, mas uma coisa é lidar com com pessoas em situação de rua, outra coisa é com um mochileiro que talvez esteja passando por Santa Cruz aí por alguns meses. Fala um pouquinho desse pessoal pra gente. Os artistas de ruas, os estrangeiros, eles passam constantemente no município, né? Então a gente tem os venezuelanos, colombianos, argentinos, né? Esses são assim muito frequentes no município. Mas com passagens assim, né? Rápidas, 2, 3 dias e seguindo o caminho. Porém, esses que estão aqui, eles gostaram do município. Quando a gente abordou eles pela primeira vez, eles falaram que eles não precisavam da nossa ajuda, que eles iam ficar 2 ou 3 dias e iam seguir caminho. Porém, eles gostaram da cidade, aí a gente deixou o CREAS à disposição, que eles nos procurassem, né, para o que eles precisassem, no que a gente pudesse auxiliá-los, né. E, por fim, eles iam lá, eles sempre foram atendidos com alimentação, com roupas, né, e eles resolveram ficar no município. Tanto que hoje eles têm uma casa alugada, que eles estão nessa casa, então eles moram aqui já. Eles já estão morando aqui. Eles estão com 4 pessoas na casa. Eles estão morando em 4, mas que a gente tem informação, acho que são 6 aqui no município, né? 2 que não estão ficando junto lá. A gente não tem a informação se esses vão ficar ou se eles vão embora, né? E a partir desse momento que eles se estabilizaram numa casa, às vezes eles passam lá para dar um oi pra gente, eles contam de como está sendo o trabalho deles, né? Tem um que ele fala que ele está trabalhando de jardineiro, né? Aí outros que ficam lá no semáforo, né? Fazendo o trabalho. E eles estão assim. Aí a gente partiu essa ideia de fazer, né? Eles fazerem essa apresentação para nós. Então nós convidamos para um café da manhã. Porque a gente queria sentar com eles, ter um tempo maior, na verdade, né? Poder sentar, conversar e expor a nossa intenção, a nossa ideia, que eles fizessem uma apresentação. E isso, Diego, foi assim, emocionante, porque um deles falou assim, eu aguardava esse convite há muito tempo. Bacana. Então, assim, ele tinha essa vontade de fazer uma apresentação no município. O que estava faltando seria a oportunidade, né? Então, eles se empolgaram muito, eles providenciaram todo o figurino, eles estão, assim, muito ansiosos. Agora de manhã passaram lá para conversar com a gente, falando que eles estão muito ansiosos para a apresentação, para esse momento. Que bom. E então a gente quer mostrar para os nossos atendidos hoje nesse evento que existe a possibilidade, você pode. Quando se existe a vontade, você consegue né, a mudança. Surgindo né? a oportunidade. Tendo a oportunidade, você vai conseguir ter uma mudança, né? A gente cresceu muito com aquela figura do homem do saco, né? Pois é. A pessoa que passava ali, levava as crianças embora. É justamente quebrando esses preconceitos, esses estereótipos. Porque as pessoas, elas estão ali, elas podem contribuir. Claro. Como a própria Liciane falou, eles tinham vontade, eles tinham o desejo de tentar fazer alguma coisa aqui pela cidade e tudo mais. Bacana. E a gente pretende continuar esse trabalho, direcionar, né, para atividades desse tipo, que eles possam estar participando e mostrando o valor e as potencialidades deles. Vocês falaram de outros projetos ou ações, uma nova política
da assistência social dentro da atuação do CREAS. O que vem por aí, né? Eu sei que existem essas políticas fixas, por exemplo, atendendo em relação a medicamento, documento, alimentação, pouso, né? Isso acontece sempre. Em Santa Cruz nós temos tido cada vez mais grandes eventos que também acabam atraindo essa população itinerante. O CREAS pretende talvez fazer ações pontuais em grandes eventos. O que vocês podem falar para a gente do que vem por aí? Eu acho que assim, uma eu já mencionei aqui, né? Que Sim. o pessoal já deve estar notando a presença, né? Do pessoal da abordagem, não só nas principais feiras e eventos do município, como nos locais mais característicos, né, Luciano? Que são frequentemente, né, abordados pelo pessoal da equipe do CREAS, né, que a gente está chamando de abordagem, né, que vai ser a abordagem rosa, né, que vai ter o colete rosa. Então a gente vai saber que são os profissionais do CREAS pelo colete rosa, é isso? Pela viatura, eles vão estar com a viatura e pelo colete rosa. Colete rosa. Viatura é carro oficial que eu falo, perfeito, né? Perfeito. Não é viatura da polícia. Não é nada a ver com polícia, né? É o carro oficial. Para realmente a gente ir tentando, colocando um óleo nessa relação entre eles, né? Porque às vezes tá lá numa feira, tá incomodando o outro que tá comendo, tá não sei o quê, tá. Aí a gente tentar fazer um jeito dessa convivência amistosa, amigável, gostosa, com todos reconhecendo que todos têm direitos e deveres, né? Sim. Que, como a gente costuma falar, eles não são super cidadãos, não têm mais direitos do que a gente, mas também não tem menos, claro, né? Então a gente tem que tratar eles dessa mesma maneira. A gente tá com projetos também do ônibus do viajante, né, Licene? Isso. Que a gente pretende ainda encaminhar para o material também, posteriormente, um zine ou algo do tipo, que vai mostrar justamente isso que a gente estava comentando, Diego, da bagagem que eles trazem com todas essas histórias de viagens, de situação de rua, os sentimentos que eles carregam, como foi para eles ser tratado e estar à margem da sociedade por tanto tempo, né? Então eles colocam lá sentimentos, colocam desejos, colocam bagagens que eles trazem ao longo desse tempo, e isso vai poder ser transformado depois no material para tentar depois também fazer a população entender um pouquinho mais pelo que eles passaram, passam, e tentar ajudar aí sim, cada vez... Porque quando você tem conhecimento da coisa, né, Diego? Quando você conhece mais consciência, tem mais ciência do que acontece com o processo ali de ir parar nas ruas, a gente tem mais condições de ajudar. E isso não só a gente como serviço especializado, né, profissionais da área, como a própria população em si. Então a gente está caminhando, focando nossas ações nesse sentido, nesse momento, para tentar melhorar, potencializar as possibilidades de ajuda para eles, né? Estamos saindo da pandemia, o país sofre uma crise econômica importante, apesar de que às vezes a gente tem uma sensação que Santa Cruz e região vive no oásis, e que bom, né? Porque a gente pensa em termos de econômicos, financeiros, só que isso não é bem verdade, né? Muitas vezes há bolsões de pobreza, situações que também ficam à margem, não saltam aos nossos olhos, os privilegiados de alguma forma. Vocês que estão na linha de frente, perceberam um reflexo desse cenário? De que forma isso impacta, por exemplo, num aumento ou não de população em situação de rua? Teve alguma mudança nesse cenário? O que você pode falar para a gente? A gente notou um aumento muito grande nesses 2 anos de pandemia e pós-pandêmico, na verdade, né? A gente atendia uma quantidade e ela praticamente dobrou e teve meses de triplicar, né? Sim. E muitos atendidos, principalmente os trecheiros ou os itinerantes, os que estão passando pelo município, muitos a gente pôde ouvir assim, eu tinha um trabalho, eu fiquei desempregado, eu não consegui pagar aluguel e eu fui para a rua e eu tô na rua. Eu tinha um negócio, eu perdi o meu negócio por causa da pandemia, eu fechei e não tenho como pagar aluguel, estou em situação de rua, então eu estou indo... Em Santa Cruz do Rio Pardo, casos que chegaram a vocês, passando, né? E eles falam, mas o nosso questionamento, para onde você quer ir? Né? Qual é o seu destino? Não tem destino, eu vou... Tá esmo. Para onde o vento me levar. Então, o que a gente percebeu foi isso. A gente teve, sim, esse aumento muito grande. E de pessoas que a gente não são, assim, muitos recorrentes, a gente percebeu. Claro. Porque a gente tem muitos que chegam, a gente já está, assim, até acostumado, já até conhecemos. Sim. Outros não. A gente tem visto muitos novos nesse momento. Você fala, Felipe? A situação tem se agravado, sim. A gente percebe isso, né, em vários municípios, em várias cidades, a situação tem se agravado. Acho que tanto pela questão de renda como de distribuição da mesma. Sim. Né? Acho que esse é um problema muito sério que a gente precisa realmente parar para discutir,
Parar para pensar, porque é uma desigualdade realmente muito grande, né? Não só a exclusividade de Santa Cruz de Rio Pardo, mas nosso país também, né? Lida com muito isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas extremamente ricas, a gente tem pessoas que não têm nenhum teto para morar. E eu acho que a gente precisa realmente fazer esse debate, né? A gente está chegando em tempos de eleição aí, momento muito importante, né? Desejo que todos realmente avaliem bem seus candidatos, avaliem bem as propostas que eles oferecem, né? Porque realmente a assistência social ela sofre consequências diretas e muito rápidas dessas políticas, né? Política de albergue também já foi um assunto que a gente tratou com outros profissionais aqui ao longo dos últimos anos, e sempre o tom é algo em desuso. A ideia da política de assistência social é tentar restabelecer vínculo, e criar esse tipo de equipamento hoje em dia traz outros problemas e menos soluções. É por aí, é descartado se criar um albergue para que essas pessoas possam ficar por mais tempo. O que vocês pensam sobre isso? Ou esse caminho de ter ali uma pousada, pelo que eu entendi, é um convênio, a prefeitura paga, né? Uma pousada para essas pessoas passarem alguns dias. Qual que é o melhor caminho? Sim, eu acho que os caminhos que se oferecem, depois a Aliciane completa para mim, por favor, realmente, ainda mais pelo porte do município, não comportaria um albergue, né? A questão, como ser mais esporádica, um número menor, realmente a questão de necessidades extremas da pousada, acho que acaba se adequando melhor. É óbvio que se tivesse a possibilidade, eu acho que seria produtivo. Eu já tive experiência de trabalhar com acolhimento de pessoas em situação de rua lá em Ourinhos, e realmente é muito positivo, porque às vezes é a hora que a pessoa dá aquela parada para pensar na vida, que daí a gente consegue diariamente ter o acompanhamento do assistente social, diariamente o acompanhamento com psicólogo, porque, por exemplo, o trabalho atual do CRES demanda muito deles virem até lá, solicitando o atendimento. Ou mediante abordagem, uma busca ativa, ou mediante abordagem na rua. Realmente, tem pessoas que se beneficiam e muito desse serviço de albergue, né? Então, poderia também, quem sabe, estudar a possibilidade de um consórcio intermunicipal, no qual você paga algumas vagas para um outro município. Nós temos a UMES, que é um consórcio. Exatamente. Pode ser uma pauta que o consórcio pode discutir também. Exatamente. Pode ser tema de pauta desse consórcio, né? De você custear algumas vagas em outro município que já tem esse serviço, e quem sabe reservar algumas vagas aqui para Santa Cruz, né? Mas, assim, no momento, realmente, pelo número e pelo porte do município, não comportaria um albergue. Acho que daí não seria viável, né? O que você acha? Eu penso como o Felipe, porque o albergue, a gente tem que pensar que ele não pode ser simplesmente um local para ele pernoitar e tomar banho. Ele não pode ser isso, ele tem que ser como o Felipe falou. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter profissionais que vão poder trabalhar essas pessoas, né? Para poder entender eles e para que eles possam parar e pensar em pensar na mudança, o que pode ser feito. E a gente vê que no município ele não comporta, né? Nós não temos essa quantidade de pessoas para ter esse serviço. Sim. E nós temos lá a pensão, né, que a gente vai colocar. Então, a partir da avaliação do técnico que está ali, né, na ponta, fazendo os atendimentos, dependendo da demanda dele, a gente vai colocar na pensão, aí lá ele vai ter um local para o banho, e ele vai, na maioria das vezes ele quer seguir caminho, né? Ele não quer ficar no município. Sim. Mas a gente oferece isso para eles. Não são todos que aceitam, né? A gente tem, você perguntou essa questão daqueles que não querem, né? Exato. Então a gente tem, né, Felipe, bastante pessoas que às vezes não aceitam, né? Quantas vezes a gente saiu à noite, no meio do frio, né? Olha, vamos lá, a gente tem um local, vai tomar um banho quente, vai ter uma comidinha, né, quentinha ali, feita na hora, um local para dormir, uma cama, um colchão. Não, eu não quero. Então a gente encontra esse tipo de pessoa também que ele não quer. Então nós temos essa resistência de algumas pessoas de não aceitar. É claro que a gente não desiste nunca, né? Nós somos brasileiros, né? A gente não vai desistir, a gente vai continuar trabalhando com essa pessoa enquanto ela estiver no município. Mas nós temos isso. Mas hoje a gente tem lá a pensão, que é o local que a gente encaminha. Chegou uma pergunta aqui sobre a situação de pessoas que são viciadas. Enfim, fazem uso abusivo de droga, na verdade, a pessoa pergunta sobre um familiar dela que está com um problema sério, e eles entendem que o ideal seria uma internação, e disseram que tem que procurar o CREAS. É importante entender se o CREAS atua nesse tipo de caso, que envolve também, eu imagino, Ministério Público, é uma situação mais complicada, mas de que forma o CREAS pode atender, ou não, né? Explicar qual que é o papel do CREAS nesse tipo de situação. A pergunta é só, estou com problema, um familiar dependente de droga, e o caminho a gente entende que é internação, falaram para procurar o CREAS.
É assim que funciona ou não? Não. Sim. A internação ela não é feita pelo CREAS, Sim. tá? Mas a família, qualquer pessoa pode nos procurar. Sim. Nós vamos estar orientando esses familiares qual é o caminho, né? A internação ela é feita pela Secretaria de Saúde, né? Temos a pessoa responsável que vai estar fazendo, ela precisa ter o pedido médico, precisa fazer alguns exames, Sim. né? Para conseguir essa internação. Então, é a saúde que providencia, mas o CREAS está aberto para orientar as famílias, tá? Então, toda família que precisa de orientação em relação à internação de um familiar e tudo mais, pode nos procurar, que a gente vai fazer as orientações, a gente faz o encaminhamento, a gente entra em contato com a pessoa responsável na saúde e vamos estar fazendo o encaminhamento. Então o caminho é saúde. É a saúde. Procurar a Secretaria de Saúde, Isso. beleza? Tá respondido para nosso ouvinte aí. Quero mandar um alô para Cassiana também ligada no programa, tá curtindo aqui o nosso bate-papo. O Renatão, ele deu uma sugestão. Ele disse que a iniciativa é excelente sobre a apresentação dos artistas de rua, mas ele pergunta, por que não fazer, por exemplo, na Feira da Lua ou no evento em que todo mundo pode assistir a apresentação? Fica uma dica aí, né? Não, Renatão. Hoje, pelo que eu entendi, é fechado, né? Sim. Mas pode ficar Sim, a dica hoje aí, vai ó. funcionar meio que como um piloto, digamos assim, né, Luciano? Isso. Um piloto, um teste, mas o Renatão tá em sintonia com a gente aí, Renatão. Sim. A intenção é essa. A gente ganhando cada vez mais espaços aqui em eventos, em feiras, e para que eles realmente possam estar se manifestando cada vez mais, é uma forma deles se expressarem também. Claro. Eles relatam muito. Você vê em vários relatos, muito frequentes os relatos deles, a sensação de invisibilidade que eles sentem. Sem dúvida. De serem os invisíveis na cidade, né? Então, Renato, é isso mesmo. A gente vai tentar fazer isso para que eles se tornem visíveis, possam se expressar, consigam mandar sua mensagem e sejam bem acolhidos pela sociedade, que eu tenho certeza que tem um bom coração para acolhê-los também. Sem dúvida. Na verdade, Felipe, o Renato, ele tá querendo estragar a nossa surpresa, né? Pô, Aí, ó, tá sabendo, quer ver alguma coisa que eu não tô. Nós, né, enquanto equipe, junto com o Felipe, né, as técnicas, a monitora que eu tenho lá, nós já discutimos sobre isso. Sim. Então, nós queremos fazer, e foi a sugestão, foi até mesmo a Feira da Lua. Mas, então, nós pensamos, vamos fazer vamos ver como que vai ser para eles Sim. também, né? São malabaristas, quais? É isso, né? Isso. Perfeito. Não, sem dúvida. Uma atração a mais pra feira também. Exatamente. Pô, e é legal tirar o palco, deixar de ser o semáforo e levar para uma praça, para a família de Santa Cruz do Rio Pardo assisti-los com toda a atenção que um artista merece, né? Seria legal demais para eles enquanto experiência de vida e pro público também, né? Sim, alô Renata da Cultura, logo Aí, vamos ó. estar te procurando Vai para pintar uma dobradinha aí, ó. Uma dobradinha aí, né? Ações intersetoriais aí Sim. para a gente poder promover cada vez mais esse trabalho. Muito legal. Olha, da minha parte são essas as perguntas. Vocês têm esses minutos finais, se quiserem divulgar mais alguma ação, algum recado à população de Santa Cruz, até orientar também como é que a população em geral pode utilizar o equipamento como o CREAS, se tem um telefone para emergências, como é que a população pode usar melhor também esse equipamento, caso enxergue ali alguma situação de problema, enfim, fique à vontade aí. O CREAS está lá, né, durante 8 horas por dia, né, as pessoas podem estar nos ligando, né, no 3372-7050, que a gente vai acolher a demanda e vamos estar, né, disponibilizando a equipe para estar, né, fazendo aí as abordagens, o que for preciso fazer. Estamos lá para os atendimentos também, a pessoa pode nos procurar, que vai ter sempre um técnico disponível, que vai estar atendendo, vai estar fazendo as orientações. Então, nós estamos abertos, pode encaminhar para o CREAS. E no período noturno também, a gente está no telefone aí, né? Tem o celular do plantão, Sim. que a gente está no telefone, surgiu alguma coisa, a gente está pegando a equipe, a gente está se deslocando, né? Então, tanto nos finais de semana também, a gente tem esse cuidado, né, Felipe? Sempre que precisa, nós estamos aí na rua atendendo a demanda. Mas pode nos procurar no CREAS, pode estar nos ligando, que a gente vai estar fazendo toda a orientação e os atendimentos necessários. Eu só queria aproveitar então para agradecer muito à equipe do CREAS, que todas as nossas discussões, os nossos debates, eles estão sempre prontos para implementar coisas novas, para se debruçar sobre novos desafios, né? Na pessoa Sim. da Aliciana aqui, agradeço toda a equipe do CREAS, a nossa secretária Andréia e nosso prefeito Diego também, que a gente precisa de gestores que apoiem, né, essas iniciativas, que tenham essa visão humanizada,
que realmente se interessem, né? Tem essa empatia, né, pelo próximo, para que realmente as coisas possam acontecer. E finalizar reforçando o prazer imenso que é estar aqui, Diego, O prazer você. foi meu, cara. Realmente como admirador do seu trabalho. É isso, obrigado. E um orgulho estar aqui mesmo. Muito obrigado Obrigado mesmo. vocês pela presença. A apresentação de hoje, então, reforçando, 18 horas. Não é para o público geral, mas vamos divulgar para a galera que frequenta lá o equipamento. Vai ser lá no C... no CCI da Vila No Fabiana. CCI da Vila Fabiana. Isso. Onde tem o bailão lá, lá do onde melhor tem idade. o baile, isso mesmo. aí, Da muito terceira bem. idade, eles cederam um espaço para nós. Né? Então, Bacana. Aí nós estamos lá, deixando o espaço bem bonito, Vai ficar bem chique. decorado. E os artistas de Rua de Santa Cruz irão se apresentar lá. Isso, eles E logo pro resto da população também. Aí, já vamos estar em primeira outros mão eventos. aí, já entregamos aí os planos. Obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Valeu, muito obrigado, Diego. Obrigado a vocês. Confirmando, hora certa, agora 13h09. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente traz utilidade pública, algumas informações também sobre eventos que vão rolar no final de semana aqui em Santa Cruz. E a gente traz destaque do setor policial, hein? Uma ocorrência que chamou a atenção hoje de manhã. Um senhor de 87 anos de idade foi atacado e teve seu carro roubado em frente ao supermercado São Sebastião. A nossa equipe conseguiu, inclusive, imagens exclusivas. A gente vai tentar exibir no programa de hoje, ou daqui a pouco já está lá no site também, diariocidadão.com.br. Voltamos já. Fique com a gente. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro.